Olá, começa agora o programa Conexão Legislativa. Hoje nós vamos falar sobre o papel do negro na política como agente de transformação. Para falar sobre esse tema, eu recebo Elisa Lucas, que é secretária executiva adjunta da Secretaria de Direitos Humanos. Seja bem-vinda, secretária. Obrigada, Priscila, mais uma vez aí pelo espaço cedido, né? E é sempre bom a gente estar falando desses temas, atualizando, enfim, principalmente nesse momento que nós estamos agora, que é um período, né, de campanha, Uhum. enfim, e de articulações. É sempre um prazer recebê-la. Eu queria que a senhora contasse um pouco para a gente de que maneira a política ela pode ser aí então um instrumento, né, para a transformação, principalmente nessa questão que envolve os negros, seja então racial, desigualdade. Bom, Priscila, se a gente observar a história do negro no Brasil, nossa vinda, né, a forma como fomos tratados durante vários anos, a gente entende o porquê das desigualdades e também percebe que só uma articulação, principalmente dos próprios negros, politicamente falando, é que pode mudar essa desigualdade ainda tão persistente, né? E aí a gente vê que a política é uma arte perfeita, né? Ela é feita para o povo, quer dizer, a definição dela é muito bonita, mas às vezes ela foge daquilo que deveria ser o dever dela, né? De promover políticas públicas, de pensar no bem-estar, principalmente daqueles que são mais desprovidos, né? Na questão social, na questão econômica. E aí, então, assim, essa articulação de negros para resolver o próprio problema é uma coisa que sempre foi de encontro àquilo que a gente prega, que a gente pensa, né? É necessário uma conscientização para que nós possamos entender e trabalhar as nossas questões no sentido, como eu disse, de modificar. As famílias negras, se você pensar na década de 70, por aí, nós tínhamos dois ícones em São Paulo, que era o deputado federal Adalberto Camargo e a Teodosina Ribeiro, que foi vereadora em São Paulo e foi deputada estadual. E eu me lembro da minha avó, né, dizer para a família, olha, a nossa candidata é essa. Mas aí é pena que eram só os dois, mas eram, né, sempre os nossos, eram aquelas pessoas que falavam das nossas questões, dos nossos problemas, ou seja, eles já faziam uma articulação no sentido de pensar no bem-estar da população negra, né? E aí tem uma coisa muito importante, que, por exemplo, a gente cresceu sem referências, né? Não sabíamos da nossa história, como eu sempre digo, né? Quando se falava em história de negros, só se falava da escravidão, de senzala, a gente não sabia dos nossos valores, né? E aí, com o passar do tempo, com as organizações como Frente Negra Brasileira, etc., começaram, as articulações foram ficando mais fortes. Uhum. E a gente é, observa que isso beneficiou, por exemplo, quando você pensa, por exemplo, que existe uma lei que obriga o ensino da história da África e do afro-brasileiro nas escolas, isso não partiu, não é ganho de nenhum político e de nenhum partido político. Isso é fruto da reivindicação do movimento social negro junto aos políticos, né? Quando Uhum. a gente pensa que hoje são tratadas, são faladas as questões de saúde da população negra, a gente sabe que é uma reivindicação também do movimento. Então, essa articulação, ela existe já há algum tempo e hoje, no momento que nós estamos vivendo, eu até estava observando, né, o número de candidatos. Esse ano a gente tem um grande número de candidatos negros a vereadores, né? A Uhum. prefeitos poucos, mas a vereadores são homens negros e alguns partidos são maioria dos candidatos. Então, esse um ponto bem interessante. E aí eu queria trazer também duas experiências que eu estava pesquisando antes de vir para cá, que é uma que fala da União Afro-Brasil.
uma organização que tem um caráter suprapartidário, né? E que tem como missão organizar os candidatos negros, trazer informações a eles quanto ao que interessa para nós, a nossa comunidade negra, as nossas proposituras, as políticas públicas que podem mudar a nossa vida. E também a UAB, ela tem o propósito de apoiar e promover e visibilizar as candidaturas negras. Porque o que a gente percebia? Até pouco tempo, as candidaturas negras ficavam meio que escondidas, sozinhas, sem orientação, né? Ainda tem até hoje, mas existem, por exemplo, esse coletivo que eu estou te falando, eu achei bem interessante, que é a União Afro Brasil, que ela trata de orientação aos candidatos e candidatas negras, principalmente. E tem uma missão, que é trazer um candidato negro para 2022. Essa é uma coisa, assim, bem interessante, né? Que parte de uma articulação que vai se enraizando, vai se estruturando e que vai trazendo condições de se ter, né, as candidaturas negras com mais musculatura, né? E aí também despertar uma coisa, que os candidatos, que as pessoas negras tenham interesse por política e por partidos que deem espaço. Hoje eu vejo que muitos partidos sempre têm lá o seu núcleo afro, para discutir as suas questões, para implementar as candidaturas das pessoas, e aí a União Brasileira, né, traz encontros, compartilhamento de ações, enfim, formação política e técnica, e sai com uma coisa interessante que é uma carta. Então, os candidatos que passam pela União Afro-Brasil assinam uma carta com uma pauta mínima de reivindicações para a comunidade negra. E aí também eu pesquisei um outro grupo bem interessante, que é o Movimento de Mulheres Negras Brasileiras. Esse movimento existe desde 2016, pelo que eu vi, começou com um pequeno número de candidatos e tem a mesma missão, né? Que é implementar, apoiar, visibilizar, dar orientações. Tem algumas coisas, como prestação de contas, por exemplo, que pode, né, complicar a vida dos candidatos. E aí, por exemplo, né, o Movimento de Mulheres Negras Brasileiras faz esse trabalho de orientação também suprapartidário, apoiando, eu vejo, isso é a minha visão, apoiam todos, eles dizem, mas eu vejo um apoio muito forte às mulheres negras candidatas. Então, assim, a articulação dos negros na política tem crescido bastante, e principalmente com a questão de conscientização do seu papel, porque não adianta nada também você elege um candidato negro que não tem compromisso com as reivindicações da população negra, que normalmente é a maioria dos pobres, é a maioria que precisa desse apoio público, né? Seja na questão de saneamento, seja nas questões de educação, enfim. Eu vejo com muito bons olhos, né, e com uma expectativa muito boa essa articulação dos negros na política. Secretária, ao longo dos anos a gente vê então que a representatividade, seja ali nas câmaras municipais ou na própria Assembleia, tinha uma representação muito pequena ainda de negros, né? E a maioria, sim, como a senhora bem falou, dos gestores até do executivo, na maioria brancos, né? Eu queria que a senhora falasse um, sim, pouco disso, desse impacto que há por conta de uma gestão né, do Estado ou dos municípios, ou do próprio país, né, feita por brancos. Há uma preocupação menor, então, em relação aos negros e aos problemas que os negros enfrentam diariamente, quando a gestão, então, ela acaba sendo branca? Normalmente o que acontecia era assim, nós negros sempre somos olhados como subalternos. Quando a pessoa pensa em dar um cargo de confiança, por exemplo, uma secretaria, normalmente não se buscava uma pessoa negra. Não havia preocupação dos governantes com essa questão. Estão lá, são os mais pobres, são os que mais têm problema de saúde, em evasão escolar são campeões, né?
dentro das universidades eram raros, era uma situação naturalizada. E até eu ouso dizer que às vezes naturalizada pelo conformismo também do próprio negro. Então, há uma revolução, né? Há uma mudança que é mundial de envolvimento com as questões da população negra. Então, por exemplo, nós já tivemos, o Brasil, por exemplo, já teve um presidente negro, que foi Nilo Peçanha. E São Paulo já teve prefeito negro. Sim. Também, né? Não houve... não que eu tenha que direcionar só para a população negra, mas tem que estar olhando principalmente para aqueles que estão numa situação, de repente, né, de necessidade de políticas públicas. Então, assim, hoje eu vejo, por exemplo, quando eu vejo um núcleo propor que os candidatos negros se comprometam a ter uma pauta mínima com a população negra, eu vejo isso como um grande avanço. Nós tivemos agora, recente, algumas cidades do interior do estado de São Paulo, por exemplo, adotando cotas em concurso público para os concorrentes negros, partindo, é claro, da Câmara de Vereadores. Né? Então, a gente vê assim, há um interesse, há uma preocupação, há um despertar para essa questão. Infelizmente, a questão do tom da pele ainda define muitas coisas nesse país. E quando nós estamos falando de questão de cor da pele, nós estamos preocupados, sim, com o mercado de trabalho, com a questão, né? Nós estamos, por exemplo, vivendo em momento de pandemia. Quem mais morreu, quem mais sofre nesse momento? Até porque, de repente, mora em lugares que não tem saneamento, até porque, quando a gente fala em distanciamento, como é que você vai falar em distanciamento na periferia, numa casa pequena onde moram tanta gente? Então, é importante que essas questões estejam na pauta política dos candidatos. E os candidatos negros, é claro, a gente vê que eles têm que ter esse compromisso com a população negra. Eu vejo isso como... Eu não sei quantos serão eleitos, mas eu estou encantada de ver o número de candidatos negros e negras que estão disputando essas eleições. É um número muito grande, e a gente está falando do tema, né? Antes não se falava da questão racial nas eleições, né? Eu tive uma experiência, eu fui candidata por 4 vezes, né? Cheguei a assumir na minha terra como vereadora por um período bem pequeno, substituindo um colega. E o que a gente vê assim, não é pauta, a questão racial não é pauta. Insistem ainda em dizer, sabe aquela história, somos todos iguais, não há diferenças. Gente, mas é só você ter um olhar um pouquinho mais aprofundado na sociedade, né? E você vai verificar todas as dificuldades. A dificuldade, como eu já falei, na questão do emprego, a dificuldade em relação, por exemplo, né, à truculência com que somos tratados em abordagem, né? Isso é tema a ser falado, né? É tema a ser discutido pelos prefeitos, pelos deputados, pelos governadores, por presidente, né? Nós temos questões, por exemplo, sérias como a intolerância religiosa. E quais são as religiões mais atacadas nesse momento? As religiões de matriz africana. Então, esses temas todos têm que estar na pauta, na discussão, né? E embora a gente, de vez em quando, se depare com alguns negros, né, candidatos que ainda são contra as nossas políticas públicas, mas, em sua maioria, eles têm trabalhado a favor e entendem essa pauta. Eu acho que primeiro precisa conhecer, eu acho que o papel desses articuladores, né, como o Movimento Negro de Mulheres, por exemplo, é trazer, dar ao candidato, e elas fizeram isso muito bem, com relação aos candidatos de todo o Estado, é trazer informações. Olha, nós temos essa e essa questão, porque tem gente que acha que somos todos iguais, se você se esforçar, né? Eu acho absurdo quando a pessoa que se esforça consegue o seu lugar. Não é bem assim, né? Tem a questão, por exemplo, dos cargos de confiança, então que a população negra seja enxergada, assim como a gente está vendo aí o Magazine Luiza e outras empresas, ter esse olhar de saber da importância da inclusão da população negra, é importante que na política também haja esse olhar e haja esse espaço. Infelizmente, a gente está vendo, pelo menos o espaço acontecer, a oportunidade está dada, a gente espera que
os frutos sejam bons, né? Que haja bons resultados. A gente percebe que até dentro da própria Assembleia Legislativa da legislatura passada para essa, já aumentou ali um número de pessoas negras, representantes negros, e as pautas, né, assim como a senhora disse, as pautas voltadas para a questão racial ou religiosa, desigualdade, elas acabam aparecendo com mais vezes, assim, dentro ali da Assembleia e da discussão, e principalmente na boca dos deputados ali no plenário. Agora, com eleições municipais em novembro, né, a possibilidade também do aumento de número de negros, então, dentro das câmaras. A senhora acha que a decisão também do TSE, da questão da divisão ali de orçamento para poder fazer a campanha, ajudou os negros a tentar igualar, pelo menos? Priscila, não existe campanha política sem recursos. Aliás, não existe política pública sem recurso financeiro. Esse é um ponto que alguns demagogicamente tentam falar, não é importante, não precisa. Uma campanha, por exemplo, ela tem que ter alguém para fazer, uma equipe para fazer essa comunicação, tem que ter as pessoas que vão na linha de frente, abrindo espaço, marcando a agenda para o candidato, enfim, envolve uma estrutura que sem recursos você vai até um determinado patamar. Por que são sempre os mesmos que ganham? Porque se você observar, eles têm um poder aquisitivo muito grande, né? Que aí os candidatos negros não fazem frente a isso. Então, essa questão do recurso, tem que falar de dinheiro, sim, é importante, né? Eu acho uma decisão super acertada e super importante. Quer dizer, a forma, assim como existe as cotas do concurso público, as cotas nas universidades, se não houver a cota financeira para os candidatos negros, fica muito difícil essa eleição. A não ser que seja um caso excepcional, né, de popularidade, enfim, de uma folha de trabalho muito grande. Mas essa decisão do TSE mostra um avanço e um olhar de entendimento para com a situação dos negros, principalmente nesse momento de campanha eleitoral. Muito acertada a decisão, e a gente espera que funcione, né? Funcione mesmo, e que elejam vários candidatos. Não havia tanta preocupação e até engajamento dos negros para a entrada na política, né? Não dá para saber se é só essa, né, se tem essa questão financeira, são várias questões, uma delas até a questão de olhar para si e se achar capaz ali de estar num cargo público, representando o povo. A senhora acha que depois de um presidente americano negro, o olhar das pessoas também mudou em relação a isso? De poder, então, ver ali no Obama, né, uma possibilidade também de uma representação, ou é mais um sonho americano? Não, eu acho que é um sonho mundial, né? Mas que não é só um sonho, lá foi realidade. E a gente espera que aqui no Brasil também essa realidade se concretize, né? A gente olhava, normalmente você olhava-se para o político como aquela pessoa de poder. E poder nunca foi uma coisa que se identificava com a população negra. Então eram sempre os candidatos brancos, muitos parceiros da nossa, hoje, né, são parceiros das nossas propostas, das nossas reivindicações, mas não havia espaço para candidaturas negras, até por uma questão, né, de credibilidade, né? Eu acho que quem tem dinheiro era identificado como pessoa que passa a ter credibilidade. Hoje não. Hoje eu vejo que as pessoas engajadas, que conhecem, que têm ações, né, efetivas em relação à população negra, são as pessoas que são vistas, principalmente quando eles são negros. Tem que ter uma folha de trabalho, eu acho que política não é espaço para aventureiro nem aventureira, tem que ter conhecimento da própria história, tem que conhecer um pouco de economia, um pouco da própria política, um pouco de história, né? E tem que estar sempre se atualizando e acompanhando o que o mundo está fazendo. Por exemplo, a presença do Obama, quando o Obama ganhou, imagina, ganhar um negro presidente num país como os Estados Unidos, que é um país ultra, super racista,
né? Claro que isso iluminou o coração, os olhos, a cabeça de todos os negros em todas as partes do mundo. A gente já havia, né, tido a experiência do Mandela, que é uma referência ímpar também, né? Um homem que ficou preso por tantos anos, 27 anos, quase 30 de prisão, sai e se elege, e assim, tão focado, né? Ele falou, eu vou me eleger uma vez só a presidência, né? Claro que ele não conseguiu resolver todos os problemas, isso é uma coisa de séculos, né? Mas avançou bastante com a presença dele, por exemplo, lá na África do Sul, e eu creio que foi inspiração até para o próprio Obama, né? Para que se candidatasse e fosse o presidente que foi. Né? Pena que a política tem as suas reviravoltas, né? E aí a gente tem lá hoje um presidente totalmente, né, diferente do Obama. Mas eu creio que o Obama, com aquela frase, nós podemos, foi mexendo com a autoestima dos negros e mostrando que, desde que preparado, nós podemos sim. Eu tenho uma expectativa, uma esperança que essa eleição nos traga muitos candidatos negros eleitos, né? E com vocação para que façam políticas públicas para essa população que tanto precisa. Imagine agora, que a gente está caminhando para o pós-pandemia, né? E sabemos da situação mundial, esses candidatos aqui no Brasil têm que estar bem sintonizados com a realidade e pensar em ações que possam realmente reverter, mudar um pouco da nossa realidade e ser justo, né? Afinal de contas, o que a gente quer é a cidadania, é a inclusão dessas pessoas, desses seres humanos, né? Na nossa sociedade. É o que buscamos, todos nós. Quais as políticas públicas que a senhora considera que são efetivas, foram efetivas ao longo desses anos, e o que ainda precisa acontecer, o que ainda precisa de política pública para que realmente a vida do negro seja, acho que um pouco menos dolorida, né, do que normalmente. A questão dos salários que são menores do que os dos brancos, as posições dentro de uma empresa também acabam sendo ali desqualificados, né, para algumas vagas, são entendidos dessa maneira. Enfim, são tantas desigualdades. Como as políticas públicas, o que falta ainda, o que precisa ainda acontecer de política pública para essa situação mudar? Bom, primeiro é a efetivação aperfeiçoamento dessas políticas públicas. Por exemplo, quando a gente pensa em cotas na universidade, em cotas em concurso público, o que a gente vê? A gente vê fraude, né? Tem universidade aí que detectou um número muito grande de fraudes nos seus vestibulares. A mesma coisa nos concursos públicos. As pessoas... e agora também, a gente está vendo na política, né? Com essa questão de recursos separados, né? Determinados, focados para os candidatos negros, muita gente virou negra, né? Da noite para o dia, né? E o que eu vejo é assim, as políticas públicas têm que realmente ser implementadas. Por exemplo, vamos falar de saúde. Já está mais do que falado, conhecido, sabido, que população negra tem algumas doenças ainda mais prevalentes nela, como hipertensão, diabetes, doenças cardíacas. Então, o que tem que fazer? Tem que ter um investimento, tem que ter estudo sobre essas doenças que afetam mais a população negra, para que ela possa ser, né, erradicada. Mas mais do que isso, antes do tratamento da própria saúde, vem uma coisa importante, que é o saneamento, né? Você chega na periferia e sabe que tem muitas dificuldades, não há, de repente, o saneamento exigido, né? Então, essa é uma política pública que tem que ser focada, que tem que ser pensada. Uma outra coisa muito séria também é a questão da empregabilidade. O emprego, ele pode vir, não só, né? Eu falei de concurso público, mas não dá para estar todo mundo dentro da máquina pública. Então, por que não aperfeiçoar a questão do empreendedorismo? Hoje a gente vê algumas organizações que estão ofertando dinheiro, principalmente na questão pós-pandemia,
as mulheres negras empreendedoras, estão ofertando crédito, e um crédito que dispensa, por exemplo, as exigências de um banco. A pessoa pode, de repente, estar com o nome negativado, é claro que isso vai ser analisado, né? Dispensa de aval, avalista, que é uma coisa também muito difícil de se conseguir. Então, os programas que têm voltado para o empreendedorismo têm que ser cada vez mais aperfeiçoado e tem que colocar recurso. Não se faz nenhuma política pública, como eu disse, sem recurso. Então, nós falamos na questão do trabalho, empregabilidade, na questão dos concursos públicos, né, da saúde, enfim, e também a questão da violência. Saiu um mapa agora recente, você deve estar acompanhando, 80% das pessoas mortas pela polícia são negros. E também a maioria dos policiais mortos são negros. Então, assim, é irmão matando irmão. Que guerra triste é essa? Por que nós estamos chegando nesse ponto? Então, são reflexões que tem que trazer para a sociedade, né? E que não pode ser esquecida. Tem que ter investimento, tem que ter, sim, ações que possam coibir isso que acontece. Saiu ontem, eu estava ouvindo, a questão do feminicídio. 61% das mulheres mortas são mulheres negras. Imagine, né, o que todo mundo está falando, no período de pandemia, dentro de casa, junto com o agressor, só pode resultar nisso, né? E a política pública tem que ir para além de só, né, ficar contemplando e apontando os números. Nós temos que ter soluções, temos que ter casa-abrigo, temos que dar a essa mulher condição de independência financeira, porque às vezes fica junto com o companheiro, porque depende dele financeiramente. Enfim, tem muita coisa a ser feita. Outro dia eu estava avaliando a questão de adoção, por exemplo, adoção de crianças. Não precisa falar quais são as crianças que ficam, né, lá no asilo, à espera de alguém para adotá-las. Então, assim, eu vejo que é um trabalho de sensibilização da nossa sociedade, para que a nossa sociedade tenha realmente um olhar de mais humano, né, para com a população negra. Quando aconteceu o caso do George Floyd nos Estados Unidos, a gente viu policiais brancos e negros juntos reivindicando, pessoas brancas ali junto. E o problema do negro não é um problema da população negra, é um problema de toda a sociedade. Eu estou falando aqui do caso do Brasil. Nós temos que estar junto, né? Esse espaço que você nos concede para estar falando dessas políticas públicas é extremamente importante para que a gente possa estar trabalhando e dizendo o que nós temos que ter em mente, ter como missão para poder mudar a nossa realidade. Eu considero que houveram muitos avanços, mas ainda precisamos aprimorar mais e mais, principalmente na questão de ser humano. Secretária, para a gente finalizar, que o nosso programa passou voando, né, por sinal, eu queria que a senhora falasse um pouquinho também da ação da secretaria, porque quando eu penso na questão da política como um agente de transformação, ali principalmente para a questão dos negros, eu já lembro da senhora, né, que tem uma atuação muito forte na secretaria. Eu queria que a senhora contasse como funciona, então, dentro do estado de São Paulo, o combate, então, às desigualdades, ao racismo. Dentro do estado de São Paulo, nós temos, em algumas prefeituras, secretarias, coordenadorias, conselhos, em mais de 100 cidades, mais de 100 municípios, tem os conselhos da comunidade negra, cujo papel é esse, estar levando as reivindicações. Por exemplo, quando a gente fala de saúde, em alguns municípios, eu vou citar Santos, Limeira, tem o GT de saúde da população negra. Há uma preocupação, né, com essa questão da saúde da população negra. Quer dizer, pensar, eu acho que antes de tratar a doença, a gente tinha que pensar, na verdade, o melhor seria a prevenção. Mas ainda chegaremos lá, né? E esses órgãos, a gente tem contato direto, formamos um grupo para estar debatendo essas questões. Falar da questão da segurança pública, falar, como eu já disse, a questão da saúde, falar de educação, monitorar
se as secretarias municipais, estaduais, estão trabalhando a questão da Lei 10.639, que obriga o ensino da história da África, e da 11.645, da questão indígena. Enfim, dentro da nossa secretaria, a gente tem vários trabalhos. Nós trabalhamos com essa questão das bancas de aferição de cotas, né, em concurso público, para evitar as fraudes. Nós temos articulação com a Secretaria de Educação, no sentido de acompanhar não só as discriminações que acontecem, mas também fortalecer esse núcleo que trabalha o ensino da história da África. Nós temos os centros de referência, estamos ampliando a questão dos centros de referência, cujo papel é acolher denúncia, mas também trabalhar junto com a comunidade, né? Nós estamos em parceria com a Secretaria de Cultura, que a cultura afro também é importante, e é importante principalmente para o pessoal que não tem lazer, que estão nas periferias. Questão de saúde, eu já disse para você também que nós trabalhamos, enfim. E nós também estamos acolhendo mais um grupo que nós estamos preparando para ter o conselho deles junto conosco, que é a população cigana. Na pandemia, a gente procedeu à entrega de cestas, de kit de higiene, e estaremos agora, por esses dias, acompanhando a Secretaria de Saúde, que vai fazer vacinação nos acampamentos ciganos. É uma população também que nos preocupa, porque está bem alijada da sociedade, né? Estão em pontos periféricos, embaixo de pontes, enfim. E ali tem, assim, muito trabalho. A questão da população cigana, por exemplo, ela é 99% analfabeta, né? Então, assim, são vários e vários trabalhos que nós temos que executar. Temos o Fórum de Mulheres Negras, onde a gente reúne, somos 15 mulheres para debater as nossas questões. Feminicídio está na pauta do dia, sempre, né? Trabalhamos também, iniciamos um trabalho para estar em contato com as mulheres encarceradas e com as famílias, né? Mulheres e homens, mas principalmente mulheres, como estão as suas famílias, como são tratadas. Enfim, a gente tem uma avalanche de trabalho que nós executamos, né? Junto com a nossa equipe. Eu tenho que agradecer muito a minha equipe, a equipe é muito forte, muito comprometida, né? Enfim, tem trabalho e aparece trabalho diariamente, viu, Priscila? A gente vai ampliando o leque a cada dia. Tem as pessoas que foram discriminadas. Atualmente está atendendo remotamente. Mas imagine o que é para uma população periférica, desprotegida, ter uma psicóloga que possa orientá-lo. Eu considero um dos pontos bem importantes da nossa coordenação na Secretaria de Direitos Humanos. Bom, eu conversei aqui com o programa Conexão Legislativa com Elisa Lucas, secretária executiva adjunta da Secretaria de Direitos Humanos. Muito obrigada por dividir com a gente tanto conhecimento e atualizarmos também sobre todas as questões do negro aqui no estado de São Paulo. Muito obrigada. Eu que agradeço sempre o espaço que nos é concedido, Priscila. Estamos sempre à disposição, tá bom? Muito obrigada. Bom, o programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.